Olá, boa tarde a todos. Nessa sexta-feira, né? Dia 14/8, 14 de agosto. E a gente está aqui retomando, né? Mais um episódio do nosso Mente em Contexto com Isabela Macedo. E hoje, né? Em especial aqui temos a alegria, né? De receber a Débora, certo? Nossa psicopedagoga, Débora Costa Bento Henriques. Acertei o nome inteiro, porque Débora Bento já é praticamente falar. O nome inteiro eu não sei, não sabia não. E ela é nossa psicopedagoga, psicomotrista, mestranda em educação, trabalha, né, nessa temática que a gente vai conversar hoje, que é sobre neurodivergência, né? Então, assim, neurodivergente, compreender para poder incluir. Esse é o nosso tema de hoje. E Débora, que é especialista, estudiosa da área já há muito tempo, tem a clínica dela aí, já bem colocada e bem conceituada aqui em Aracaju a respeito. E dá aula aí nas coisas. O currículo é extenso, não sei nem falar. E ela vai conversar um pouco, né? A gente vai conversar sobre esse tema que é tão atual e que é tão antigo ao mesmo tempo. Né? É tão antigo, mas é tão atual, porque agora as pessoas a cada dia falam mais, se percebem mais, se enxergam mais. E hoje tem muitas bandeiras aí, muitas pessoas, independente de qualquer área, que têm buscado, né, valorizar, entender, né, essa população, até para realmente, eu acho que o tema é bem propício, que é compreender para incluir. Então, boa tarde. Seja bem-vinda e se apresente agora. Boa tarde, meu nome é Débora Bento, né? Meu nome de trabalho é Débora Bento. Eu sou psicopedagoga, psicomotricista, como a Isabela falou, né? Atuo principalmente no nicho de crianças com autismo, TDAH, dislexia, né? Transtorno geral de aprendizagem, global de aprendizagem. E recebi esse convite, né? Isabela é uma amiga de longas datas e ela está sempre assim, é uma pessoa que me incentiva muito, né? Sempre valorizou muito assim essa minha busca e eu sempre fico muito agradecida, né? Pelos convites que ela me faz. E como não incentivar quem quer aprender e que trabalha sério, né? Não tem como não incentivar. Eu que agradeço por estar aqui, por confiar e vir, mesmo vencendo todas as barreiras, né? Embora ela fale muito mais disso que está tímida e tal para estar aqui, mas eu já disse que aqui é uma conversa, tudo é leve. Muito bem, então podemos começar assim? Já pode perguntar? Pode sim. Então, assim, o que é neurodivergência, né? A gente vê esse nome bonito agora, diferente, interessante, que antes era um nome assim, assado, agora é neurodivergência. Então, assim, o que significa ser uma pessoa, então, neurodivergente, né? Neurodivergente. Então, a gente costuma falar em neurodiversidade, né? A neurodiversidade somos cada um de nós que temos um funcionamento, assim, que pode ser considerado o esperado para uma pessoa e que a gente considera um funcionamento típico. E a neurodivergência é quando uma pessoa se afasta desse funcionamento neurológico que a gente espera. Principalmente assim, cada pessoa ela tem um desenvolvimento por idade, né? Então, o neurodivergente ele acaba se afastando um pouco, ou alguns casos se afastam muito, do que a gente diz que é um funcionamento típico e um funcionamento esperado, né? Esperado pela sociedade, esperado pelo desenvolvimento mesmo neurológico. E o neurodivergente, a gente não é um CID, né? Ele é um termo mais amplo para compreender diferentes formas de funcionamento. Certo. É isso. Então, assim, quando a gente fala que é neurodivergente, a gente fala que essa pessoa não tem um comportamento
um funcionamento, melhor dizendo, porque o comportamento é a consequência, né? Por muitas vezes. Então, um funcionamento típico. O típico é aquele esperado, é aquilo que o pessoal... Aquilo que no popular muita gente diz, não, aquele ali é normal e tal, que é incorreto o termo, né? Até deixa eu deixar bem claro que é incorreto. Estou falando porque muitas pessoas assistem, muita gente... Mas é uso social, é uso social, né? Para que as pessoas entendam, compreendam. Não adianta a gente só falar aqui de maneira que quem veja compreenda. Quem entende, entende. Então, assim, quando a gente foge disso, quando a gente sai disso, aí a gente se torna o quê? Um neurodivergente. Isso. E aí, como é que é isso na prática? Então, como a gente falou, né? A questão do funcionamento. Então, são aquelas pessoas que podem ter uma dificuldade na linguagem, na comunicação. Quando a gente fala de pessoas não verbais, que ela não se comunica de forma funcional. Por exemplo, uma criança não verbal, às vezes ela faz assim, água, celular. Mas o quê? Ela quer a água, ela quer o celular ou ela não quer? Né? Ela não chega e fala assim, eu quero beber água, eu estou com sede. Então, aí a gente já tem um funcionamento divergente, que não é o esperado para a pessoa se comunicar. Podemos ser um neurodivergente por uma questão de cognição. Então, crianças ou pessoas que têm uma dificuldade de compreensão, que aí pode ser no campo de aprendizagem, por exemplo, né? Dificuldade de aprender. Pessoas que se alfabetizaram mais tarde, pessoas que precisam de técnicas e de outros formatos para poder alcançar aquela habilidade. Falamos de neurodivergente também quando a gente fala de pessoas que têm ali um impacto nas funções executivas, né? Que é desatento, que tem uma dificuldade de memorização, uma dificuldade de planejamento, de organização. Essas pessoas também estão nesse contexto aí de um funcionamento atípico, né? Então, assim, a neurodivergência não é o autista, né? Então, ótima fala, porque as pessoas, quando falam o nome neurodivergente, e quando você vê determinadas pessoas falando, levantando a causa e até fazendo ações para cuidar e beneficiar, só levanta essa causa. O autista é o TEA. Você chega a ver, aí usa o símbolo, as cores, e aí quando você usa o nome, o termo neurodivergente, já automaticamente a associação é como só fosse a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, assim, quer dizer que não é bem isso. Não, é um pouco por exemplo, diferente. O TDAH... É mais amplo, quer dizer. É mais amplo. É como lá no começo, né? É um termo amplo para definir pessoas que se afastam de um funcionamento neurológico que a gente costuma dizer que é o normal, ou o típico, né? Então, assim, o TDAH, a pessoa com dislexia, com desortografia, o transtorno da coordenação, que não é tão divulgado, mas que tem um funcionamento principalmente motor. Que é a questão da psicomotricidade. A psicomotricidade auxilia, né? O transtorno da coordenação são pessoas que elas têm uma falta mesmo de coordenação motora. Certo. Então, assim, ele é tido como uma pessoa desajeitada, vão ser pessoas... Que não consegue amarrar o cadastro, não amassa o cadastro. Não amarra o cadastro, não... Tem dificuldade para se alimentar, para fazer uso de garfo e faca. Sim. Vai ter dificuldade em praticar esportes, vai ter dificuldade na escrita, em projeção. Então, por exemplo, um TDC, que é o transtorno da coordenação, ele tem a compreensão da matemática, mas quando é para botar no papel e fazer a continha, uma parcela embaixo da outra, ele não alcança, porque ele não alcança a noção espacial do papel. Né? Mas ele sabe a conta. Ele tem a desortografia por uma questão também da dificuldade de perceber o espaço da linha, né, ali no papel. Mas se você der um tablet para ele, ele vai conseguir digitar. E muitas vezes ele sabe a ortografia da palavra, porque ele não vai conseguir a execução gráfica manual daquela palavra. Certo. Né? Então, ele acaba se afastando do funcionamento. Então, qualquer transtorno, qualquer síndrome que traga, que afete a funcionalidade do indivíduo, né?
e que traga para ele um funcionamento dificultoso, digamos assim, ele está ali inserido no neurodivergente. Certo. Muito bem. É interessante, porque eu acredito que muita gente, com essa informação, consiga ampliar ampliar os horizontes. Muitos horizontes, não ficar preso a uma coisa só, né? E como é que a neurodivergência ela pode se manifestar no desenvolvimento, no comportamento e na aprendizagem? Porque geralmente isso aparece muito logo nas crianças, né? A gente vê logo de cara nas crianças, as escolas, professores, coordenações, direções, acabam convidando sempre a família para apontar alguma coisa. Essa criança não aprende, essa criança não escreve, essa criança não lê, essa criança não tem condições, ele não para quieto, ele não fica no lugar, ele não interage com os colegas. É esse monte de coisa que vai aparecendo. Alguns com tudo isso junto acontece, a gente, né, que é da escola, a gente sabe que pode sim. Alguns com uma ou outra, com duas, com três dessas situações, ou uma só. Mas e aí? Fica como, né? Nessa questão, nesse contexto. Então, a neurodivergência, ela vai se manifestar nas particularidades e em diferentes áreas, né? Então, eu posso ter uma criança que ela vai ter uma aprendizagem adequada, mas ela vai ter um comportamento inadequado. Então, ela não vai conseguir permanecer sentada, né? Às vezes não vai obedecer regras por uma questão de uma rigidez. E aí também gera os rótulos, né? Tem aqueles que também não conseguem ter uma aprendizagem adequada, que é onde tem também as situações, e também não tem o comportamento adequado. E não tem o comportamento. Aí junta o combo todo, né? Aí é um combo. Chega! Aí a sirene levanta. É verdade. Então, tem a questão da aprendizagem, tem crianças que a gente vê logo lá no início, né, que tem a dificuldade de aprendizagem, mas tem crianças que as mães até ficam se perguntando, né? Ah, Débora, mas eles lá na educação infantil e na alfabetização foi tranquilo, ensino fundamental, mas são crianças que às vezes quando aumenta a demanda, né, da escola, mais tempo de permanência em sala de aula, quando aumenta a quantidade de conteúdo, quando aumenta a diversidade dos conteúdos, né? Por exemplo, um vestibulando o Enem, ou vestibulando no sentido de vestibulando tudo, né? Isso. Vestibulando Enem e vestibulando de qualquer outro certame, né, que vai participar. Então, assim, às vezes quando amplia a quantidade da demanda, né? Por exemplo, um menino do 2º ano não escreve uma quantidade do menino de 5º e 8º ano, né? Sim. Então, quando essa demanda ela aumenta na escola, também pode surgir esses sinais de alerta, né? Então, nem sempre a dificuldade ela vai aparecer lá na primeira infância. A dificuldade, às vezes, pode chegar na 2ª infância, né? Ali no ensino fundamental, ou até mesmo na adolescência, né? Certo. Até porque a gente tem situações, por exemplo, o TDAH, ele tem tem níveis, né? Não tem dizendo isso lá no DSM sobre níveis, mas a gente sabe que tem diferenças de pessoas com TDAH. Né? TDAH não é todo mundo igual, né? Então, a gente tem as diferenças. E o TDAH, por exemplo, ele consegue, né, criar ali artifícios para ir de sobrevivência, eu costumo dizer, né? Para ir se virando, né? Ele vai fazendo compensações no dia a dia. Por exemplo, eu não consigo memorizar tal coisa, eu vou usar a agenda não está funcionando, eu vou botar ali um quadro e vou estar anotando. Hoje em dia a gente tem tecnologia, eu vou usar o despertador. Então, com isso, ele vai ali conseguindo estar inserido na sociedade, né? Mas chega um momento, que aí é como eu falo, quando essas demandas crescem muito, aí aparece a dificuldade do gerenciamento, do planejamento, da otimização do tempo, né? E muitas vezes por isso que a gente também fala de diagnósticos tardios, né? Hoje está crescendo bastante nessa busca, até porque tem pessoas vamos chamar, né, famosos. Sim. Né, de relevância, que tem um alcance grande, que tem falado dos seus diagnósticos tardios, e isso está fazendo com que as pessoas busquem também. Então, assim, essa neurodivergência,
embora ela se apresente de maneira mais forte e a gente tenha trabalhado mais dentro da infância, mas isso também agora tem acontecido uma explosão na idade adulta, né? As pessoas procurando, buscando esse diagnóstico, querendo e tal. E, assim, é importante mesmo que vá buscar. Sim. Agora, o que é que a gente faz, por exemplo, se... O que é que muda de fato na vida de uma pessoa adulta, que já ficou adulta, né? E que foi lá atrás do diagnóstico? Tudo bem que vá, mas muda o quê de fato? Sim. A certeza de ter... E, às vezes, também tem uma coisa, nem tudo é o diagnóstico, né? Sim, sim. Também tem isso. Enfim, mas o que é que muda, assim? Até porque, assim, essa fala é muito importante, nem tudo é o diagnóstico, né? Porque mesmo com o diagnóstico, o ambiente em que a pessoa está inserida, ela muda. A forma como essa pessoa se desenvolve, ela muda como essa pessoa vai se comportar, né? A gente consegue ver isso assim na clínica. A gente tem famílias que têm determinados padrões que conseguem, né, orientar ali a criança e não enxergar a criança como o diagnóstico. Chegar como um indivíduo que tem as fases, que vai desobedecer, mas que precisa ser corrigido. Sim. Como a gente tem, principalmente as mães que receberam um diagnóstico recentemente, que eu acho que faz essa transição e fica pensando assim, faz isso porque tem o diagnóstico, faz isso porque tem o diagnóstico, né? E aí, de fato, é necessário a gente fazer essa separação, né? O que é o diagnóstico e o que é da pessoa. Até porque qualquer ser humano, né? Como eu falei, né? A neurodiversidade, qualquer ser humano é diferente um do outro, né? Em pensamento, em ações, né? E a pessoa não é só o diagnóstico, ela tem a essência dela de ser humano. Sim, sim, sim. E sobre a questão de ser diagnosticado na vida adulta, não é assim a minha área de atendimento, mas eu tenho sido até procurada por alguns adultos, né, para fazer algumas avaliações, apesar que quem faz um rastreio melhor é o psicólogo, né, dessas questões, principalmente quando é autismo e quando é o TDAH. Mas, como às vezes bate ali na área da educação... É porque tudo, na verdade, o que acontece? Como tudo quem puxa é a aprendizagem, sim, né? Tudo está relacionado muito à questão de aprendizagem, não tem para onde correr. Acaba me procurando também. Acaba procurando. Quem quiser cuidar, de fato, acaba procurando. Isso. Na criança, as pessoas procuram mais. No adulto... Né? Eu acho que está começando. E aí o adulto, a resposta, na verdade, eu acredito, porque... Rapidinho. E uma coisa que eu percebo já há muito tempo é a dificuldade, muitas vezes, que o adulto tem de aceitar e entender... Que tem sua limitação. Que tem sua limitação. Sim. E que quando a gente diz assim, eu como psicóloga digo, procura um psicopedagogo. Sim. Existe uma resistência. Sim. Porque eles acham que ali a gente vai trabalhar comportamento, que a gente tem a solução de tudo a toda hora. E tudo é um conjunto, e cada um tem sua especificidade. Sim. E se você está com aquele problema de aprendizagem, eu sei que aquele profissional ele tem uma maior habilidade para ir para aquilo ali que você busca, por que eu não vou prescrever, indicar, orientar, né? Sim. E aí, muitas vezes, o que eu sinto é muita resistência, muitas vezes. Muita. Porque acha que não, né? Que não precisa e tal. Sim. Acaba chegando lá, hoje estão chegando muito mais, porque as terapias, a psicopedagogia, por exemplo, conseguiu um lugar de muita notoriedade e respeito de acordo com o seu trabalho, o que é muito Sim. notório, porque um trabalho, um empenho muito grande mesmo, né? E aí conseguiu, ok. Mas que essa resistência no adulto ela existe. Até ela acreditar, até ver, tipo, quer o resultado antes de crer. Sim. Tipo, aposto primeiro, nem vou usar esse nome, tá? Deixa eu mudar. Dê o crédito primeiro para algo que realmente é possível, né? Dê uma abertura para depois ir. Isso acontece muito. E o que muda, assim, na vida dessas pessoas, eu acredito que é como eu falei, né? É muito mais comum até no TDAH. No autismo também está sendo comum, mas o meu contato foi mais com adultos TDAH. Porque, como eu falei,
O TDAH, ele consegue criar mecanismos, né, de compensação. Então, ele compensa a falha em outras formas. Muitas vezes, é o TDAH hiperativo. Aí você vê mais sendo profissionais de quem? Esporte, né? Procuram áreas para ser profissional autônomo, porque aí não vai seguir ali determinadas regras, rotina, Sim, né? Rotina. Então, Horário ele todos vai... os dias, Isso. Né? Ele vai se moldando ali e vai alcançando. Mas você fazer compensações gera sobrecarga. E gera sobrecarga neurológica, cognitiva e emocional, né? E aí chega em determinada idade, que é como se fosse uma bomba que foi ali enchendo de pólvora, e aí essa bomba explode, né? E a busca dos adultos tem aparecido quando começa a afetar a funcionalidade, né? Então, assim, o TDAH, por exemplo, tem uma tendência a vícios. Faz parte do diagnóstico do TDAH, né? E aí, quando a gente fala vício, não estou falando de droga nem de alcoolismo, mas uma compulsão alimentar. Hoje em dia, a gente tem um vício que é muito significativo na sociedade, que é o uso excessivo de telas, né? Inclusive, eu atendi uma adulta recentemente que está com essa dificuldade, porque faz uso excessivo de tela. Atendi um outro que tinha por exemplo, uma questão com velocidade. E aí, quando ele tinha oportunidade no carro, ele botava adrenalina. Né? Mas chega um momento que o próprio cérebro ele pede arrego, né? E os vícios mesmo que são ainda mais, digamos assim, mais destruidores. Sim. Que são esses outros com substâncias, com apostas, com tantas outras coisas que vem mesmo que acaba destruindo muitas vezes não só a vida da pessoa como das famílias. Como da família, E aí o diagnóstico, eu acredito muito que vem por uma questão assim da busca pelo tratamento adequado, né? E aí, não cai por si só, entra geralmente para o tratamento, né, ser efetivo, entra o uso de medicamento, então por isso a necessidade do diagnóstico, né, de ser acompanhado pelo psiquiatra, que também é uma outra situação, porque quando fala em psiquiatra, o povo fala logo, médico de doido, não vou. Não vou. Não é bem assim, são os médicos que são habilitados principalmente para trabalhar com esses farmacológicos, né? Para prescrever os farmacológicos. Então, a busca pelo diagnóstico, eu acredito que é muito mais uma busca por esse alívio, né, dessa sobrecarga que está sentindo. E o tratamento o tratamento com terapias mesmo, né? A psicologia também entra muito forte aí, porque o transtorno, ele bate muito nesse campo emocional, né? E aí o psicólogo, ele tanto entra na parte das emoções, né? De saber de ajudar aquela pessoa a gerenciar suas emoções, como entra também na parte comportamental. Comportamental, né? bastante. Entra muito. E o psicopedagogo, hoje em dia, tem chegado nessa área para trabalhar nas funções executivas, né? Que são ali aquele combo de trabalhar para melhorar a atenção, a memória, o planejamento, a flexibilidade cognitiva, trabalhar a organização, o gerenciamento do tempo, né? Com esses adultos. E afeta muito quando a gente vê principalmente adultos que não conseguiram lá na adolescência, né? Muitas vezes estudar ou fazer um concurso e depois da fase adulta resolve buscar isso aí, né? Ir atrás desse tempo perdido. Sim. E aí ele se encontra nesse lugar de que não consegue. Então, eu acho que também o diagnóstico, a busca pelo diagnóstico tem sido muito aí, né? E é muito interessante também as famílias, né? Alguns pais, quando a gente vai dar a devolutiva do filho, e aí eu vou descrevendo ali, né? Olha, eu acredito que ele tenha isso ou isso por causa desses sintomas. E aí eu listo ali os sintomas. E aí os pais ficam assim para mim: Débora, mas ele é exatamente igual a mim. Aí eu já dou aquela risada. Muita assim, gente né? busca a avaliação, o diagnóstico, justamente porque diz, depois que eu descobri meu filho, eu quero ver se eu tenho também e tal. E ver, e assim, alguns, depois que o filho faz a intervenção, aí ele vê o quanto
melhora, né, a qualidade de vida daquela criança ou daquele adolescente, quanto melhora o funcionamento daquela pessoa, né? E aí também é outro lugar que eu acredito que eles acabam pensando. Eu cheguei até aqui dessa forma, mas foi sofrido, né? Sim. Porque, como eu tô falando, como você se utiliza de compensação, o TDAH não é porque o TDAH não vai fazer a faculdade, ele vai fazer a faculdade, mas para ele vai ser muito mais penoso do que uma pessoa que não tem o transtorno. Sim. Com certeza, haja dificuldade. Alguns comportamentos assim também são considerados como desobediência, birra, preguiça, falta de interesse. E o que a gente fica assim com esses comportamentos? Vamos ver. É birra, é preguiça, tudo é birra, tudo é preguiça, tudo é indisciplina, tudo é falta de respeito, né? É isso mesmo? Ou eles podem estar relacionados um pouco com esse lance aí, né? Isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente precisa entender primeiro se aquela criança ela não quer fazer, e pode acontecer de momentos ser porque ela não quer fazer mesmo. Sim, a birra, a preguiça. Que pode ser um momento de preguiça, porque todo ser humano tem, a né? Desobediência, a falta de limites. Sim. São fatores existentes, a gente não pode romantizar. Não pode. Certo? Romantizar não dá. Isso existe mesmo e a gente tem que entender que é um fato e pronto. Sim. Agora também tem o outro lado. Porque também existe muito se apoia de que a criança tem esse diagnóstico, é por isso, aí eu permito tudo. Mesmo que tenha um diagnóstico, você tem que trabalhar, implantar e desenvolver a disciplina, né? Tudo que tiver. Você não deixa de disciplinar porque tem diagnóstico X, Y, Z, enfim. E aí? Mas é isso mesmo, a gente precisa entender, né, que nem tudo é explicado pelo diagnóstico. E, principalmente no campo da aprendizagem, a gente precisa entender se ela não quer fazer ou se ela está se desbarrando ali com uma dificuldade, né? Existem dificuldades pontuais, mas quando são dificuldades persistentes, né? Então, sai de uma unidade... porque a escola é dividida em unidade, né? Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Então, veio a primeira, a criança foi falha ali, ou adolescente. A segunda foi falha novamente. Então, a gente precisa entender também o que é que está limitando esse funcionamento. Até porque é muito natural do ser humano, né? Quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, eu evitar fazer aquela coisa, né? Aí a gente, enquanto adulto, quando a gente tem dificuldade e é algo que a gente consegue evitar, a gente simplesmente evita e não faz. Mas na escola não existe essa possibilidade, né? Na escola está ali, existe um cronograma da escola que precisa ser alcançado. Então, está ali, tem que fazer. Então, a gente primeiro precisa entender, né, o ambiente, a dificuldade, se existe de fato a dificuldade. E aí é onde entra os profissionais que vai fazer essa avaliação, esse rastreio, e vai entender a dificuldade. Até porque, no campo da aprendizagem, a gente tem 3 entradas de aprendizagem, né? Tem pessoas que ela aprende pela audição. Então, pessoas ali que às vezes está até de olho fechado, ela escuta... Eu sou uma pessoa auditiva. Que aprendo... Então, tem pessoas que estão ali deitada, de olho fechado, ouvindo e aprende, compreende e deixa registrado na mente aquilo que ela ouviu. Tem pessoas que são visuais, né? Então, ela precisa, além de ouvir... ter ali estruturas com figuras, com imagens, para que ela alcance melhor aquela aprendizagem. E tem pessoas que a gente chama de sinestésica, né? Que precisa ali do tato, precisa estar ali na construção para poder, de fato, alcançar a aprendizagem. Então, antes da gente dizer que é preguiça, aí eu também volto a falar, não estou dizendo que não existe também a preguiça. Mas antes da gente dizer que é preguiça, a gente precisa entender todo o contexto, né? Fazer uma investigação. Fazer uma investigação. Porque às vezes a criança está ali, como eu até já citei do TDC, né? São pessoas que têm dificuldade com a coordenação. Então, se eu vou expor aquele menino a uma cópia extensa, a tendência dele é fazer fuga. E aí, essa fuga, às vezes, vai vir em comportamento, né? Não vou fazer...
não quero. Aí, às vezes, você vai reclamar, por que você não está fazendo? Ah, não estou nem aí. E aí, puxa os comportamentos disruptivos, né? Sim. E a investigação é que vai ver, porque às vezes o ambiente também não é nada favorável, né? Por exemplo, você vai pegar a criança ali, já tem aquela dificuldade, aí joga uma cópia enorme para fazer, que não vai levar a grandes resultados, né? Porque também a gente tem uma estrutura educacional em nosso país determinante, né? Até o próprio MEC e tudo, sim, que é um tanto quanto, né, complexa para entender as pessoas funcionamento do ser humano. O funcionamento do ser humano nessa diversidade. O nosso modelo, né, institucional, de sistema de ensino, ele não é um modelo favorável a quem não for padrão. Né? Então, isso também acaba afetando. E existe uma incompreensão muito grande, né, também de quem está no entorno. Até porque também tem várias coisas hoje em dia acontecendo, onde as instituições, e principalmente os professores das instituições, estão recebendo delegação de ser tudo, né? Tudo, absolutamente tudo daquela criança. Então, assim, isso, ou daquele adolescente. Fora todos os desafios que enfrenta, a falta de valorização, enfim. Sim. Tu vai misturando esse combo, a coisa não fica tão legal, não. Né? Porque tudo isso também está inserido, às vezes, e outra, às vezes também a criança chega em casa e não tem um ambiente favorável também para estudar, para fazer, até gosta, na escola tem um determinado desenvolvimento, quando chega em casa não tem, porque não tem um ambiente. Sim. Essa questão do ambiente, por exemplo, é muito interessante, né? Porque é algo até que eu sempre pergunto aos pais, né? Quando eles trazem, porque em casa eu não consigo. Então, eu vou lá e pergunto, né? Como é o ambiente para ele estudar? Aí, às vezes, é o quarto, ou é na cama, a televisão está ligada, ou... TV ligada, som ligado, TV tudo ligada. ligado. Você tem que se concentrar, porque você tem que se concentrar, Isso. O problema é seu. E aí, justamente. E Tá aí, entendendo? isso é bem complicado, né? Então, como eu tô falando, é entender o ambiente, né? Se aquele ambiente, ele é um ambiente propício à aprendizagem ou não. Uma pessoa neurodivergente necessariamente apresenta dificuldades de aprendizagem? É uma regra? Não, não é uma regra. Inclusive, dentro do neurodivergente, a gente tem, né, os superdotados e as altas habilidades, né? Então, são pessoas que têm funcionamento até acima da média, né, a nível de aprendizagem. E muitas vezes ele pode ter uma aprendizagem acadêmica ali muito boa, mas ele está inserido no neurodivergente. Por quê? Porque ele tem ali a dificuldade da interação social, porque ele pode ter ali uma dificuldade na comunicação, na linguagem, mas não é uma regra que a pessoa neurodivergente tem dificuldade de aprendizagem. E é uma regra que todo neurodivergente seja altamente inteligente, principalmente os com autismo? Não, também, né? Inclusive, assim... Acho que essa é uma... Né? Porque existe um rótulo aí muito grande. Até por causa das séries, né? De romantizar. Isso, né? Sim. Verdade. De que todo... Eu canso de receber essa... Não, mas é autista, inteligente é inteligente para tudo. Eu disse, não, claro, todos somos inteligentes. Sim. E todos temos nossas inteligências e habilidades. Mas o sentido que as pessoas veem é justamente aquele do didático... Sim. pedagógico ali, né? Que vai ter um alto funcionamento, né? É um alto funcionamento, necessariamente, que é aluno nota 10, que só que tem que ver ele do jeito que é. Sim, é isso? É não, regra? Não. Inclusive, né, é um gancho que se puxa também para alta habilidade. Porque quando a gente fala de alta habilidade, muitas vezes acha que a pessoa tem que ser boa em tudo. E alta habilidade justamente não é isso, né? Ela é alta habilidade porque ela vai ter um desempenho muito acima da média em determinadas áreas. Então, por exemplo, eu posso ser academicamente muito inferior, muito abaixo da média, e eu posso ter a minha veia artística
muito acima da média, né? Sim. Então, às vezes, aquela pessoa que toca diversos instrumentos e que tira ali música de ouvido são pessoas que podem ser consideradas pessoas com alta habilidade. Alta habilidade na área artística, na área da música, né? A gente tem também no esporte, a gente consegue ver isso. Pessoas com esporte de alto rendimento. Sim. E não necessariamente foi uma pessoa que foi ali feliz na sua vida acadêmica, né? Ou eu posso também ser muito bom nas humanas e ser muito ruim nas exatas, ou muito bom nas exatas e ter muita dificuldade nas humanas. Então, a alta habilidade ela tem esse funcionamento aí que não é em tudo, né? Isso aí já é na superdotação. Que as pessoas criam já aquele universo, né, de que é aquilo ali e começa a taxar, né? Tipo, tem que ser isso. Se é isso, já é isso. Se é isso, já é... Isso. E as pessoas têm que sair quebrando, né? As coisas são relativas. Respeitar, assim, o ser humano, né? E as suas potencialidades. Né? Isso, cada um do jeito que for. Sim. O diagnóstico pode ser visto como um rótulo ou pode ser uma ferramenta importante para compreender melhor as necessidades daquela pessoa. Então, o diagnóstico vamos dizer assim, um mau diagnóstico, ele pode vir como rótulo, sim, né? Inclusive, a gente até tem essas falas, né, preconceituosas. Às vezes a pessoa se distraiu ali por um momento, vixe, é TDAH, né? A pessoa não gosta muito de estar em público, é autista, né? Então, isso aí são rotulações. Sim. Como foi a pergunta mesmo? Desculpa. Rótulos ou ferramenta? Isso. E o diagnóstico, eu, enquanto profissional, enxergo como ferramenta. Por quê? Porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente consegue ir ali, né, no nosso manual de listagem de sintomas, entender mais ou menos possibilidade de funcionamento daquela pessoa. Então, ali vai me direcionar para um tratamento mais adequado, ali vai me direcionar para como eu consigo adaptar algumas coisas para aquela pessoa, né? Ali vai também me direcionar de como eu posso retirar barreiras, porque muitas vezes a limitação não está na pessoa. A limitação está no ambiente que a pessoa está inserida, né? Sim. Que aí, como a gente falou das escolas, né? Principalmente na escola, a gente vê muito essa dificuldade, né? Eu tenho um paciente que tem uma condição que ele tem muita dificuldade na escrita, mas ele digita tranquilamente e ele tem a ortografia uma ortografia adequada. E aí, inseriu o tablet, a gente reduziu o fator ansiedade que estava afetando ele, né? E ele conseguiu desenvolver a aprendizagem tranquilamente. Então, o que é que aconteceu com essa criança? A gente retirou a barreira que estava limitando ele de avançar. E ele avançou e ele tira notas até acima da turma, né? E se você parar para analisar, foi uma adequação muito sutil, porque ele acompanha o conteúdo da turma igual, ele não tem redução de conteúdo, apenas a gente trocou a escrita manual pela escrita digital, né? Então, eu acredito que o diagnóstico ele funciona também como ferramenta norteadora, né? Inclusive para a gente fazer intervenções precoces. Porque, por exemplo, no Enem, a gente não tem algumas adequações que durante o ensino na escola a gente até consegue junto à escola. Então, eu já posso ali estar trabalhando com aquele paciente, né? Prevendo o que vai limitar ele nesse Enem. E colocar em treino, né, para que ele alcance minimamente aquela habilidade. Eu lembro que eu já trabalhei muito com estudantes na clínica, né? Sim. Para que eles otimizassem seu tempo. Isso. E tudo. Trabalhei com barulho. Eu fiz muita coisa. Hoje em dia está ficando mais fácil. As escolas estão quase todas, pelo menos por aqui, né, por perto, com ar-condicionado, não sei o quê, mas a gente já passou muito perrengue no passado, tipo... Escolas com tudo, nem ventilador tinha e tal. Né? E às vezes uma pessoa que vem de um ambiente que é totalmente favorável e que ia lá enfrentar, nada contra, porque eu gosto muito de Pablo, mas Pablo lá tocando altamente, as janelas abertas, o calor comendo, o ventilador quebrado. E aí não é fácil você se readaptar para fazer uma prova na hora do vamos ver, né?
E Então, outra assim, ferramenta também é o acesso aos direitos mesmo, né? Por agora exemplo, a gente tem, o TDAH agora tem mais tempo para fazer, né? tempo ampliado para prova. O Inclusive dos disléxico, concursos públicos também. sim. O disléxico, por exemplo, a dislexia não é pessoa que não tem compreensão do conteúdo. O disléxico, ele aprende e ele compreende, mas ele não compreende quando ele lê. Ele compreende quando o outro lê, né? E hoje em dia a gente já tem esse direito de buscar, né? Quando você se inscreve lá, Você de apresentar seu laudo né? médico, e você tem direito a um ledor e também tem direito ao transcritor, né? Que é a pessoa que vai estar ali escrevendo a prova para você. Porque, por exemplo, na dislexia também ele come letras, né? Sim. Omite letras. Então, se eu tenho o direito ao transcritor, o transcritor vai ali escrever para mim e eu já não vou perder a pontuação por esse quesito, né? Sim, sim. Então, auxilia muito o diagnóstico também em você poder ter acesso aos seus direitos, né? É verdade. O diagnóstico ele é altamente importante, né? Para você buscar o seu direito. Um diagnóstico bem feito. Sim. Um diagnóstico de verdade, né? De verdade, que não seja só para facilitar. Para facilitar, que não seja só pela busca das benesses. É muito bom quando a gente faz a coisa de maneira certa, de maneira adequada. Eu acho que isso é realmente importante, né? Até porque a gente caminha adequadamente e essa coisa consegue crescer, e quem precisa de assistência vai ganhando cada vez mais espaço e possibilidade disso, né? Agora, quando essa questão da adaptação, né? Nas escolas, encontrei esse diagnóstico, vou adaptar esse conteúdo, você já falou. É algo realmente importante e possível, né? Sim. Como é que... É possível, mas é bem difícil. E às vezes eu até costumo falar assim, eu sei porque eu já trabalhei em escola, né? Eu trabalhei em escola há muitos anos. E eu sei que a diversidade da escola também é difícil. É difícil para a escola também, né? É difícil para a escola também. Mas em alguns momentos eu também acho que falta uma boa vontade, principalmente da equipe que está ali à frente para inserir, né? Que é aquela equipe psicólogo, psicopedagogo, coordenação. Assim, por exemplo, tem escolas que diz que é o professor que tem que adaptar. E aí, legalmente, a gente sabe que não é o professor sozinho, né? Tem que ser uma equipe ali por trás para fazer esse trabalho dar certo, né? E me deparo também com alguns profissionais da área clínica que quer muita coisa da escola. E aí, como eu vim da escola e fui para a clínica, eu também consigo fazer bem essa separação do que a escola alcança fazer, né? Do que dá para ser feito e o que, infelizmente, não dá para ser feito. Até porque a escola tem uma dinâmica, né, diária muito intensa, e que a qualquer momento, a qualquer segundo, tudo está bem, pode simplesmente acontecer alguma coisa que muda tudo aquilo. Porém, a gente tem algumas barreiras, como eu estou falando assim. Às vezes você chega na escola e eu estou com um menino que tem a questão da desortografia, né? Por mais que você treine, a lentificação na escrita daquela pessoa, ela vai existir, né? Porque não é uma condição, inclusive não é uma condição que tem cura. É uma condição que tem melhorias, não cura. Então, aí eu peço, vamos inserir o tablet. A escola não quer inserir. Porque vai facilitar, porque acesso à internet. Aí eu falo, não precisa que aquela pessoa tenha acesso à internet. Pode bloquear. Eu só quero que ele tenha ali, tipo, um bloco de notas, onde ele vai digitar o que o professor está escrevendo ali no quadro. Porque para ele é mais... Porque para ele é viável. Até porque, como é uma questão da lentificação motora, né? Na escrita, na escrita. E aí, principalmente quando vai para essas séries que tem troca de professor. Então, o professor chega ali, encheu o quadro ali de informação, acabou a aula, ele sai. O aluno está na metade da cópia. Acabou, o outro professor chega, da outra disciplina, apaga o quadro, e aí ele não deu conta.
E aí isso vai se acumulando de uma disciplina para outra, de uma disciplina para outra. Vai gerando até angústia, né? Isso. Aí a gente entra no fator frustração também, né? A pessoa que tem questões motora, por exemplo, muitas vezes ela tem um cognitivo preservado, então ela tem uma percepção, inclusive, de que meu colega faz e eu não faço, eu não dou conta de fazer, né? E aí gera também fatores de ansiedade, vários outros fatores, né? Que vão ser inseridos. O uso da calculadora também é uma barreira muito grande que a gente tem, né? E é direito da pessoa com descalculia ter essa adaptação da calculadora, né? Principalmente a que tem dificuldade de reconhecimento de símbolo e que tem a descalculia específica de cálculos, né? Porque a descalculia ela também tende na área da interpretação. Certo. Mas a descalculia de cálculo, necessariamente, a pessoa ela tem uma compreensão assim, mental, mas ela não vai conseguir executar mentalmente nem no papel. Então, o suporte, né, da tecnologia auxilia muito, né? O TDAH, a gente se esbarra ali com textos gigantescos, com enunciados muito grandes, onde a pergunta que importa é apenas uma linha. Então, às vezes duas palavras. Então, às vezes eu peço assim, faz assim, grifa no texto o que é mais importante, o que é que ele de fato precisa extrair ali daquele texto, né? E faz também faz um grifado também só o que é a pergunta final, né? Então, muitas vezes eu não peço nem que digite outra prova. Sim. Pega a mesma prova da sala e grifa ali o que é importante. Eu peço, vai, Aí vai. Aí tem escola que grifa o texto todo. Eu falo, mas não adiantou nada, porque está todo grifado. Pelo contrário, gerou naquela criança um excesso de estímulo, né? Porque sim, agora ele tem o texto longo e todo lá acendido de marca-texto. Então, assim, a gente encontra algumas dificuldades. Os livros, às vezes, tem 2, 3 questões que são, digamos, mesma resposta. Então, ali a gente pode também reduzir daquela pessoa, sim, que tem a dificuldade, né? Em vez dele responder 3 questões, ele vai responder 1 ou 2, né? Múltipla escolha também, às vezes eu peço. Principalmente quando está ali em fase inicial, né? Que a gente ainda está treinando a habilidade para a criança alcançar sem estar adaptando tanto. Aí bota 5, 6 alternativas, né? Aí pensa, reduz para 3. Ano que vem a gente vai tentando 4. Vai tentando. E assim, aí a gente tem dificuldade. E aí eu estou falando de coisas que são sutis e, né, que daria para fazer, né? E que são corriqueiras, né? A gente vai e encontra lá, sim, essas situações. Outra barreira também que é muito comum, principalmente para pessoas com autismo. O autista, em sua maioria das vezes, são pessoas literais, né? E aí vem a tal da questão FV, verdadeiro e falso. Então, para ele, se é verdadeiro, ele só marca ali o verdadeiro. O falso ele não quer marcar. É tipo assim, não está certo, eu não vou marcar. E aí também as escolas não têm essa compreensão. Eu tenho meninos o autismo também se bate muito ali na dificuldade de inferência, né? Textos com inferência. E aí eu vejo crianças muito novas em séries, ainda muito precocemente, né? Já coloca inferência. E aí eu tô com um menino ainda que não está nem interpretando o texto. Aquele texto simples, né? Sofia comeu uma bala. Quem comeu a bala? Ele ainda não está sabendo nem dizer que foi a Sofia. Sim. E aí a escola já me manda textos com inferência, aonde ele tem que ter um conhecimento prévio para poder responder aquele texto, né? Então, coisas assim que eu enxergo que daria para as escolas melhorar e fazer e que a gente ainda encontra muita resistência. Existe a resistência, aí existem os fatores também que não são favoráveis lá dentro, ou seja, eu acho que só o diálogo mesmo, ao longo do tempo, muitas barreiras já foram ultrapassadas, sim, e muitas virão, né? A verdade é essa, assim, para serem também ultrapassadas, eu acho que cada dia mais. Assim, quando pensamos em intervenção, né? Qual deve, sim, ser o objetivo? É fazer com que a pessoa neurodivergente, por exemplo, ela se comporte igual a uma pessoa neurotípica? Não.
Não. Tratar, né? eu vou tratar o neurodivergente para ele ficar tipo aqui, por exemplo, vamos pensar aqui, que aqui é o típico, certo? Os 2 copos. Aí aqui eu vou tratar esse atípico, neurodivergente, para ficar igual aqui com esses 2, é isso mesmo? Não, a gente busca se aproximar, né, do desenvolvimento típico, né? Não moldando que aquela criança vai ter um funcionamento 100% típico. Eu não vou transformar porque geralmente as pessoas muitas vezes buscam isso, né? Tem que ficar, eu vim aqui, a solução está aqui, e na terapia mesmo vão muito para isso, para que seja igual, tipo, não adapta, não adequa. E ao mesmo tempo também vejo muitas barreiras dos limites, né, da disciplina, que acaba tipo encontra no diagnóstico a desculpa de não ensinar, de não disciplinar. Sim, mas atrapalhei sua resposta. Não, é justamente isso. A gente precisa pensar, na verdade, o que de fato que aquilo que a gente vai trabalhar tem sentido, né? A gente precisa buscar o sentido do que a gente está trabalhando. E eu sempre gosto de focar na funcionalidade e na autonomia. Então, eu acredito que a intervenção ela é de fundamental importância para que a gente traga uma maior funcionalidade das habilidades que são disfuncionais daquela criança, né? Para que ela consiga se inserir no contexto, né, social com mais qualidade e principalmente com autonomia. Porque muitas vezes o neuro atípico, né? E aí, voltando mais para o autista, que as dificuldades são maiores, né? A gente precisa ali priorizar autonomia e funcionalidade. Como ele vai funcionar. E aí, não necessariamente ele vai funcionar igual a criança ou a pessoa atípica. Eu só preciso que ele funcione de uma forma que também, para ele, faça sentido, né? Sim. E é isso. Muito bem. E, assim, quando a gente fala da importância do trabalho conjunto entre família, escola e diferentes profissionais, né? Desse acompanhamento. Sim. Como é que funcionaria? Como é que funciona isso? É importante mesmo que esteja todo mundo? Com certeza. A parceria, né, terapeutas, família e escola, ela principalmente é importante pelo fator que a gente costuma falar na clínica de generalização. Então, muitas vezes a gente treina a habilidade ali na clínica, mas, na verdade, aquela habilidade ela só faz sentido quando ela é generalizada para os outros campos, né? Então, às vezes, eu recebo a criança que fica ali, que se joga no chão, que tem até uma aversão a se sentar. Então, eu preciso... Que não veste uma roupa. Então, eu preciso orientar a minha intervenção para alcançar a melhoria desse comportamento. A escola precisa trabalhar junto comigo, porque senão, se eu faço na clínica e a escola não faz na escola e a família não faz em casa, eu vou enxugar gelo, né? Sim. E, principalmente, nas pessoas neurodivergentes, a gente precisa que ela adquira o comportamento ou adquira a habilidade ou a aprendizagem ali na clínica, mas que ela consiga colocar em prática fora da clínica, né? No âmbito assim, social, na escola e em casa. E, para a gente conseguir que esse funcionamento funcione na escola, em casa, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Por exemplo, às vezes, com pessoas com autismo, a gente vai trabalhar ali o tempo dele para permanecer sentado. Então, a gente faz alguns combinados. Ele vai ficar 5 minutos, vai pausar 1 minuto. Vai ficar 5 minutos, vai pausar 1 minuto. Em casa e na escola, precisa seguir mais ou menos esse roteiro. Esse mesmo roteiro. Porque aí eu faço na clínica ele ficar sentado. E aí, vamos supor que em casa, na escola, ele vai fazer tudo no chão. Não vai adiantar, né? Sim. Às vezes tem família que fala assim, que ele come tudo, né? Caminhando, né? Comer é para comer sentado. Então, eu já estou trabalhando ali a habilidade, como a minha área é psicopedagogia, aí eu estou trabalhando com ele, né?
mais voltado com conteúdos de escola. Mas se a dificuldade dele é se manter sentado, eu vou trabalhar com conteúdos de escola, mas com a finalidade do permanecer sentado. Mas aí ele come caminhando pela casa. Então, aí inclusive é uma pergunta que eu faço às mães, né? Sim. E na hora de comer, como é? Ou às vezes come ali assistindo o tablet, mas na escola ele não vai ter o tablet, na clínica ele não vai ter o tablet. Sim. Então, a parceria ela vem muito disso aí, da gente falar a mesma língua e para que a gente instale esse funcionamento na criança de uma forma linear, né? Homogênea. E que onde todo mundo faça o esforço para que siga, né? Sim. Certinho, que as coisas não fiquem diferentes. E quando falamos de vida adulta, né? É possível a pessoa chegar, né, na fase adulta sem compreender que algumas coisas vivenciadas, dificuldades, né, no dia a dia de sua vida podem estar relacionadas a uma neurodivergência. Acredito que essa coisa a gente falou, mas eu acho que é bem isso, né? Sim. Muitas vezes você vai e só percebe quando vai levar um filho, ou então através de uma conversa como essa. Assim, eu tive busca de adultos após fazer palestras, né? Da pessoa ver assim e dizer, nossa, você falou ali dos sintomas de tal transtorno. Né? Eu gabaritei todos, eu já ouvi até ser, gabaritei todos. E aí começa também ali se sentir disfuncional. Às vezes o adulto chega até ali, mas aí casa. Né? O casamento também é onde a gente começa a ter dificuldade, porque você está dividindo a vida com o outro, né? E aí, Sim. às vezes, o funcionamento... O outro observa, cobra... É mais a cobrança, né? Então, assim, aquele funcionamento, ele sai do seu padrão. Você estava ali acostumado a funcionar de um jeito e aí você começa aquela outra pessoa te cobrando, né? E aí você para pensar, poxa, eu estou incomodando assim, o que é que aconteceu, né? Ouço também de pessoas que receberam um diagnóstico na fase adulta e dizem assim, agora eu entendi. E eu sempre fui taxada como estranha, eu sempre me achei estranha, eu sempre me achei que eu não pertencia àquilo, que eu não me encaixava, né? Isso tem muito no autismo, né? Quem encontra um diagnóstico de autismo, geralmente nível 1... Sim, nível de esporte 1, né? Que passa despercebido muitas vezes. Mulher, muitas principalmente, vezes, né? Porque a mulher ela tem uma capacidade ali da imitação, né? De imitar o comportamento padrão, mas aquilo está incomodando. Ela né? faz aquele esforço, né? Na verdade, ela faz o esforço. Compensações ali também estão inseridas, né? Para se adequar àquela situação, né? E aí, às vezes, com a chegada do diagnóstico, a gente usa muito assim... Que é até engraçado, porque quando o diagnóstico ele vem na infância... A gente tem aquela palavra, o luto, né? As famílias passam por um luto daquela criança que foi idealizada perfeita. E vem aquela criança que tem um funcionamento diferente, né? E na vida adulta, a gente ouve mais, foi libertador. Porque é como se desse nome ao que incomodou uma vida inteira. Aquilo que machuca, né? Que dói, que aflige, que nos angustia. Justamente. E também nos angustia muito, muito, muito mesmo. E que nos rotula todo o tempo, né? Todo o tempo, e aí não são rótulos legais, né? Que é como eu tô falando. Não. É a estranha, a que não se encaixa. A que não se encaixa. A que não faz amiga, esquisita, né? Tem muitos nomes aí. O chatão. São termos que eu ouço, assim, que eu já ouvi, né? No ambiente clínico. E que agora elas falam assim, agora faz todo sentido. É muito, muito comum. E o tratamento ajuda, né? O tratamento ajuda, sempre, né? Sempre. Em todos os sentidos. Eu acho que nosso diálogo tá bom. O Mente em Contexto, mais uma vez, com a edição, assim, pro meu entender, né? Top de linha. E, assim, a gente vai finalizar, mas antes disso eu quero agradecer mais uma vez aqui ao estúdio, né? Aqui o Mix, certo? E ao Maico, que fica aí sempre cuidando de tudo aqui no estúdio e deixando a gente, né, bem à vontade, falando e organizando tudo e colocando no ar. Também quero agradecer aqueles que nos apoiam, né? A Psicoclean,
acesso, né? Comunicação que aproxima, a psicoclínica trabalhando com a área de psicologia e cada vez mais a gente ampliando, profissionais competentes, né? Ao Colégio de Purificação, que é também ao nosso lado. A clínica de Débora, como é que eu sempre esqueço? Eu sei. CMC. CMC, que é. Centro de Movimento e Cognição. Centro de Movimento e Cognição, né? Isso. Então, assim, é uma clínica especializada bastante nisso. Trabalha na parte motora e cognitiva mesmo, né? Psicomotricidade também, né? Fisioterapia, psicomotricidade, fonoaudiologia e psicopedagogia. Pronto, tá vendo aí? Tem é coisa, viu? Tá tudo arrumadinho aí. E com muitos anos de experiência mesmo também nisso. Também quero agradecer aqui sempre a parceria da Ótica Rosman, né, que nos últimos dias, agora no final de julho, inaugurou mais uma unidade ali na rua Construtor João Alves. Sucesso para vocês, né? Gabi, Gabriela e Ícaro, que a gente está aí torcendo bastante, tá certo? Há outros participantes aqui também, né? O consultor de planos de saúde, que é o Pedro Maicon também. Não é o Maicon que é esse aqui, mas é um outro, né? Exatamente. E a gente está aí, caminhando nesse limiar, né? E nesse sentido, tentando sempre abrir mais horizontes. Então, não podia deixar de fazer alguns desses agradecimentos. E temos aqui, né, também, agora para finalizar, aí o que a gente faz? Conversou um monte de coisa desse tipo, a gente bem calma, né? Hoje eu estou calma, que eu estou meio adoentada esses dias, aí estou quietinha, né? E para finalizar, o que é que você considera mais importante, né, que as famílias, educadores, sociedade possam compreender sobre a neurodivergência? Já que é esse nome tão falado, e que por muitas vezes associado somente ao autismo, nós esclarecemos aqui desde o início que não é. Neurodivergente não é só o autista, é uma série, né, de outros que estão aí inseridos. Então, como é que a gente pode colaborar? O que é mais importante nesse contexto? Sim. Talvez seja mesmo compreender, né, a diferença, compreender que em alguns momentos que compreender que essa diferença não significa incapacidade, né? E nos preparar cada dia mais para reduzir as barreiras do acesso dessas pessoas, né? Tanto na aprendizagem quanto estar inserida no mercado de trabalho, no mercado de trabalho, que é bem complexo. Está inserido nas universidades, né? Porque essa seleção da universidade ela acaba sendo muito excludente, né? Ela acaba considero excludente também. Acaba excluindo muito e não valorizando as potencialidades. E o neurodivergente são pessoas que têm potencialidades, talvez potencialidades menores e mais específicas, mas ainda assim potencialidades, e que podem fazer a diferença muito grande, né? Mesmo com seu funcionamento considerado fora do padrão e fora da tipicidade. Muito bem, então é isso. Então, neurodivergência, né? A gente tem que aprender cada dia mais a incluir, né? É verdade. A gente tem que aprender cada vez mais a incluir, a fazer essa redução de barreiras. Redução de barreiras, trabalhar as naturalidades das coisas. E eu acho que a gente trabalha até a equidade, né? É a equidade, é a gente buscar meios para tornar as pessoas mais... Sim. E que elas possam participar, né, com dignidade e autonomia. Sim, verdade. Da sociedade. Verdade. Porque tá melhor, mas ainda falta muito. Falta muito. Falta muito. Débora Costa Bento Henriques. Né? Ficou grande agora, né? Ficou grande agora. Muito obrigada. Valeu mesmo pela presença. Espero que também tenha gostado. E nós voltemos mais vezes, né? Sim. Para conversar temas afins como esse, porque a psicologia, a psicopedagogia, elas se entrelaçam, né? Sim. São coisas que se entrelaçam no trabalho, principalmente quando a gente fala dos menores mesmo, como a gente falou mais aqui,
mas eu acredito nessa caminhada, nesse trabalho colaborativo. Tem a fonoaudiologia, né? Sim. Tem várias outras coisas aí. Você também é estudante de fono, né? Agora Tá na estou. caminhada de fono. Então, assim, tem o TO, enfim, são muitas profissões juntas para trabalhar por um bem maior. Sim, E a própria medicina em si, obviamente. é verdade. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado a todos por terem ficado até aqui. E até a próxima.